One, two, three, hey! E o tal de relaxismo no tempo de hoje nas igrejas atuais, né? Começar com o liberalismo, que o... Não, pera aí, você tá fazendo errado, né? Você tá fazendo errado. Primeiro eu vou apresentar aqui o Wellington, nem todo mundo que tá assistindo conhece, né? Apresentação. É o Wellington Araújo. Se apresente, fale o que você faz, a vida. Tem o blog. Primeiro vídeo. A gente faz parte de um grupo, né? O nosso blog, o nerdcristão.com.br. Podem acessar agora. Podem acessar. Eu e o Rafael, a gente escreve lá, né? Também tem o William que escreve. O Vinícius faz parte aí, né, do desenvolvimento do blog, né? Por enquanto não escreveu nada ainda. Mas não, graças a Deus, e não é bom eu escrever. Eu tô poupando os leitores, tô dando um up no site, né, velho? Eu não escrevendo, tá sendo bem legal. O servidor é por conta dele. Graças a ele que não cai. Departamento de tecnologia, né? E eu, né, sou estudante, né, atualmente. E gosto de assunto relacionado à teologia, né, as questões bíblicas também, outras coisas do estudo do desenvolvimento humano, filosofia, sociologia. Sou Rafael Batista, também do blog Nerd Cristão. Sou estudante de teologia, sou formado em ciência da computação, né, atuo na área. Faço parte do desenvolvimento do blog, né, do desenvolvimento mesmo, né, do servidor. É isso, a gente vai falar sobre liberalismo. Vamos passar a palavra para o Vinícius agora. Eu sou o Vinícius. Fazer uma breve apresentação. Eu tô aí com eles, aí, vamos continuar. Vamos lá, dois assuntos a gente vai falar, o Rafael já comentou. Liberalismo, a gente se baseou em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3 ao 5, mas mais especificamente o versículo 4, que diz assim, eu vou ler aqui. A minha Bíblia é na linguagem de hoje, então fica mais fácil aí para entendimento. Serão traidores atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Mais focando essa parte B do versículo. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Aí a gente apontou alguns temas que a gente vai discutir sobre isso. Lembrando que essa é uma opinião, a gente vai... opiniões nossas, tá? Claro, com um embasamento bíblico. Vocês podem dar suas sugestões aí depois no final do vídeo, seus pitacos, seus palpites. Mas vamos começar com o Wellington falando um pouco sobre os pontos fortes, sobre o primeiro ponto, que são as mudanças quanto às doutrinas e costumes. Bom, gente, nós três, né, pertencemos à mesma religião, né, a Igreja Assembleia de Deus, né, Ministério Belém. Só que a nossa abordagem aqui não vai tratar especificamente da nossa igreja que nós estamos, né? Mas em si do contexto evangélico de modo geral que a gente vê no cenário brasileiro como né? Então a gente vê que a igreja evangélica em si, né, sofreu algumas mudanças com a questão de usos e costumes, né? Coisas do tipo. E a igreja em si, né, ela acompanhou essas mudanças, ocorreu devido ao fato de o mundo ter sofrido uma mudança. E o mundo sofrendo essa mudança, a igreja em algumas coisas acompanhou essas mudanças, né, no mundo. Tem alguns pontos, né, fortes nisso, né, que eu quero destacar, que foi que as pessoas teve um acesso a um conhecimento melhor, o contexto evangélico, e também as pessoas teve um melhor acesso aos meios de comunicação, né, as pessoas adquiriram um conhecimento melhor. Só que também tem um ponto fraco que eu quero destacar. E esse ponto fraco é com relação a as pessoas em si adquirindo esse conhecimento melhor, né, esse conhecimento maior. Algumas pessoas passaram a se achar, vamos dizer assim, de certa forma como donos da verdade. E sendo eles, né, esse dono da verdade, muitas vezes eles querem interpretar a Bíblia à sua maneira e achar que tudo pode, né? Essas mudanças em si, né, provocou um certo desconforto nas pessoas mais velhas, né, dentro da igreja. Por quê? Porque eles guardaram, vamos dizer assim, um costume com tanto carinho e a juventude, né, em si aos poucos estão tentando mudar esses costumes. Vamos falar assim que tem uma pressão por parte dos jovens dentro da igreja provocando uma mudança.
E também, da mesma forma, né, que os mais velhos encaram assim essa questão, os mais novos, alguns, né, não vamos falar todos, eles pensam que eles estão consertando, entre aspas, né, o que os mais velhos não fizeram de uma maneira que eles consideravam correto. Agora vamos deixar aqui, né, eu abro, né, esse debate com uma pergunta, né? E a pergunta é assim: essas mudanças dentro da igreja, no contexto cristão evangélico, ela provocou, né, ela foi boa, né, trouxe melhorias à igreja, né, ou, na verdade, ela não trouxe tantos benefícios quanto a gente esperava? Eu passo a palavra. Olha, eu sou meio cabeça aberta para esse tipo de questão de uso e costume. A Bíblia, ela tem as suas doutrinas e ela tem aquilo que é certo e o que é errado. Acho que todo cristão tem que tomar com base a Bíblia, né? Eu vou falar de coisas aqui um pouco fortes, mas, por exemplo, existem muitas igrejas evangélicas, não que eu pratique isso, mas que a nossa própria igreja mesmo, ela no seu estatuto, ela diz que é proibido o uso de bebidas alcoólicas. Até mesmo na ceia que a gente toma, que é para ser um vinho, a gente toma um suco de uva, né? Por questões de costumes. Porque em nenhuma parte da Bíblia diz que a gente não deve beber bebidas alcoólicas. Mas pelo contrário, ela aponta que a gente não deve o quê? Causar contenda por causa da bebida que a gente exato. Então, a gente tem que saber diferenciar, antes de fazer qualquer questionamento, o que é doutrina, o que é costume, né? O costume é o quê? O costume é o que a igreja impõe para o seu grupo de associados como regra. E a pessoa que está fazendo parte daquele grupo, ela automaticamente tem que se submeter aos costumes impostos pela igreja. Se ela não quer submeter, então ela procure outra religião. É o que eu penso sobre isso. Não adianta você bater de frente sobre um costume, né, porque é convencionado, né? Você tem aí, por exemplo, na nossa igreja uma convenção que trata sobre esses assuntos, e esses assuntos já são pré-definidos, e bater o martelo, as pessoas que são associadas a essa igreja têm que acatar. É como você fazer uma carteirinha de um clube, entendeu? Tem a regra lá. Se você não obedecer, muitas vezes você é expulso da igreja ou do clube que você vai fazer. Então os costumes são isso, as doutrinas não. As doutrinas são as que estão na Bíblia para a gente usar como freio e prática, tá? É interessante entrar nesse assunto de doutrina, né? Porque muitas pessoas falam, eu não vou em determinada igreja porque lá eles não fazem isso, eles usam tal roupa, tal. Mas se você analisar da nossa igreja mesmo, a visão que tem das mulheres, por exemplo, eu não vou lá porque tem que ir de vestido. Em nenhum momento você pode ver... Não posso usar calça, não posso usar calça. Não posso usar calça, essas coisas. Em nenhum momento você vê que na nossa igreja tem que usar vestido. Não. É uma maneira bem vestido, né? Você vai se apresentar para Deus, você vai prestar um culto, então você vai vestido de uma maneira que não degrada a sua imagem, né? Uma maneira que você acha que vai ficar ali, não vai atrair os olhares de ninguém. As pessoas olham e falam, nossa, como está vestido, não está de acordo com o programa, né? Então é interessante analisar isso, porque muitas pessoas têm uma ideia errada dos costumes das igrejas em geral, né? Quanto à questão do liberalismo mesmo, tem também as pessoas que acham que conseguem ser, vamos dizer assim, o cristão que não frequenta a igreja, né? Isso é um problema sério aí, né? Nesse assunto aí. A gente até abordou. Assim, como é que você vai seguir a Deus, como é que você vai cultuar a Deus sem estar em comunhão? Será que isso é possível? Até porque a gente é um corpo, né? A gente é o corpo de Cristo, né? Faz parte do corpo. Como que a gente vai... exatamente. Nós somos membros, né? Como que a Bíblia diz, se um órgão do corpo falha, tá doente, o corpo todo sofre, entendeu? Então, se você quer ser um crente liberal, o que é o crente liberal? É aquele lá que vai para
para sua casa, não frequenta igreja e diz assim, ó, eu e a minha Bíblia, Deus fala comigo, eu presto o meu culto lá, entendeu? Tudo bem, se a pessoa sabe, se ela tem cabeça para discernir isso aí, porque na igreja, qual que é a desculpa dessas pessoas? Que as pessoas que estão na igreja estão deturpando as verdades bíblicas. Eu acho que é o grande motivo delas terem saído da igreja, de estar buscando Deus na sua própria casa, como ela diz. Só que assim, a pessoa que sai da igreja, ela tem a cabeça para se manter firme, sem estar em comunhão. Eu acho muito complicado isso, cara. Eu acho que a pessoa não consegue. Eu mesmo não conseguiria. A coisa que eu vejo é a banalização quanto à questão do que é você ser um evangélico, né? Evangélico, não só evangélico, mas vamos falar assim, o cristão de modo geral, tanto católico também, né? A pessoa virou uma questão de identidade. Eu vou falar, eu sou, né, de determinada religião, sou evangélico ou sou católico. Mas aquele que pratica, aquele que vai atrás, crê, né, em Deus, busca, isso é uma coisa que a gente vê uma crise nos tempos de hoje. Né? Os próprios católicos praticantes e os católicos que todo mundo né? Todo mundo é católico. E o interessante é que a gente vê, né, como existe o exemplo, né, do católico não praticante, né, também existe a questão do crente liberal, que equivale ao católico não praticante, né? Ele ouve músicas evangélicas, professa, né, a fé evangélica, mas ele faz o que ele bem quiser da vida dele, fazendo referência ao que foi, né, a Idade Média, tudo mais tal, onde você não tinha um conceito de vida privada, né? Eu não tenho minha privacidade pertence ao sacerdote, né? Bem dizer, era assim que ocorriam as coisas naquela época. Hoje não, hoje nós temos nossa privacidade, né? Só que essa privacidade em si que a gente tem hoje, ela é boa de certa forma? Sim, com certeza, né? É bom eu ser livre, né? Eu nasci para ser livre, o ser humano é o único ser, né? Só que com a liberdade, né? Essa liberdade que a gente tem e a massificação de informação que a gente tem hoje por todos os lados, né? Onde fica Deus nisso, né? Onde fica Deus nessa correria toda que você tem no seu dia a dia, das coisas que você tem que fazer, as coisas que você deve fazer, e muitas vezes nem aquilo que você tem que fazer, o que você deve fazer, mas o que a sociedade te impõe, né? Onde fica o espaço para Deus nisso tudo? Onde fica o espaço para a religião? Interessante também é que a gente analisar biblicamente também, Deus usa pessoas para falar com a gente, né? Se você estiver sozinho, você não vai... cliente liberal de casa, né? Você vai ter uma interpretação sua da Bíblia, né? Como o Wellington tinha dito, dos donos da verdade. Você pegar a Bíblia, tirar uma interpretação dela e falar, é isso, ponto, acabou, é isso. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, tipo, Deus pode usar de várias maneiras para falar com você de acordo com aquele versículo que você leu. Assim como ele pode também usar alguém da igreja que ele tocou em alguém da igreja para falar com você, transmitir alguma mensagem. Então, se você sendo liberal, você segue as suas ideias, você tem uma ideia específica do que é a igreja, do que é Deus, de professar sua fé. Mas e aí? É só aquilo mesmo? Será que é só aquilo? Biblicamente é só aquilo? Mas você sabe qual que eu acho, o grande problema baseado nisso aí, do crente liberal, é o seguinte: ele não pega a Bíblia como regra e adapta a sua vida de acordo com as doutrinas bíblicas. Mas não, ele faz ao contrário, ele pega a sua vida e adapta a Bíblia de acordo com as suas verdades, vamos dizer assim. Então assim, ele tem o seu pensamento, ele pega aquilo de errado que ele está fazendo, ele pega a Bíblia e adapta a sua... Fala assim, não, mas isso é coisa do século... Tralalá, isso é coisa do passado. Pra mim não, a Bíblia é Bíblia, isso não muda. É uma inversão, né? É uma inversão, a gente vê. Inversão total de valores, né? Porque a Bíblia tem que ser traduzida para si, né? Você tem que se traduzir para adequar conforme os padrões da Bíblia. E não você traduzir a Bíblia para si, para você adequar a Bíblia conforme os seus padrões, né? Teve uma pergunta do Lucas Gabriel, que está assistindo com a gente, da Igreja Congregacional de Campinas.
Pode tornar, porém, não pode se embriagar e escandalizar as pessoas que estão com você. É a questão que você falava da bebida. A primeira exato isso. Exatamente exato. isso. E a gente tem que ter consciência. Se a pessoa consegue se controlar, amém, entendeu? Pode tomar. Eu acho assim, mas a minha igreja, ela proíbe. Então faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Aí é que Campinas. tá. Devemos nos sujeitar. Então vamos Aí- se sujeitar, né? Aí é que tá, a pessoa pensa, né? Ah, pertenço, né, a uma religião, eu sei que isso não é pecado, eu faço o que eu quero. Só que quando você foi batizado, né, pelo menos na nossa igreja tem esse costume, você pergunta se você vai ser fiel à tua religião, a igreja O de juramento que você faz. Se às vezes, você juramento faz ali. aquele juramento e não é fiel, você está pecando porque você mentiu. Exato. Né? Então o que acontece? A minha opinião é a seguinte, a partir do momento que você segue uma igreja, né, que impõe para você isso, não pode, você tem que ser fiel à tua igreja que você tá, né? E uma coisa interessante, né? A Bíblia fala mesmo, a Bíblia não fala não beba, a Bíblia fala não se embriagueis. Exato. Só que eu, como estudante de psicologia, a gente estuda algumas coisas, a questão de patologia, né, do álcool, essas coisas. As pessoas em si têm uma tendência muito grande em se viciar com o álcool, né? Então, minha opinião, é melhor que não beba do que chegar a esse ponto. E outra, tem pessoas que tomam 5 copos de alguma bebida aí e não acontece nada. Tem outra que toma meio copinho e já tá delirando, já, sabe? Já tá fazendo macaquice, né? Eu acho isso meio complicado. Só que assim, a pessoa aceitou aquela religião, sabe? Você está fazendo parte da religião, seja espiritismo, budismo, você tem uma regra ali, você tem que seguir. Quer você queira, quer não. É o que a gente estava discutindo esses dias aqui em casa, sobre o que a Bíblia permite e a igreja proíbe, entendeu? A lista é grande. A lista é grande, a lista é grande. Aqui o Lucas Gabriel também falou, né? Por isso muitos não vão na igreja, com medo das pessoas apontarem o seu erro. Isso aí é uma verdade, gente. Uma coisa assim que eu vejo que a religião ela cometeu, vamos falar assim, né? A gente não pode definir como um erro, né? Mas vamos falar assim, foi um ponto que eu acho que de certa forma era negativo, né? De apontar muito os erros das pessoas, né? O que a gente vê esse problema não é da igreja, esse problema é geral, né, das pessoas. Aquilo que você faz, muitas das vezes, assim, que é errado, equivale a todos os seus acertos que você fez. É um erro seu e, assim, o fato de apontar o erro das pessoas, muitas vezes nas igrejas, aconteceu de, muitas vezes, afastar mais gente do que aproximar, né? E assim, né, vamos falar de valor cristão, é uma responsabilidade muito grande que a igreja tem para com as pessoas. Daí você afastar a pessoa por causa de um determinado erro que ela cometeu, por apontar esse erro e não tentar fazer uma integração da pessoa, é algo de muita responsabilidade, complicado. A pessoa sai da igreja e às vezes nem volta mais, né? Nem volta mais. Essa questão de apontar erro é interessante porque entra bem a fundo assim sobre o amor, né? O amor bíblico, que é você amar o próximo. Amar o próximo, que é aceitar o jeito que ele é, independentemente de como ele é, suportar ele, aceitar as diferenças sociais que tem entre ele e você permanecer do lado dele, independentemente se você, vamos dizer, se ele fez algo que te magoou ou não, mas é você ficar ali com ele, andar junto com ele, ajudar ele quando precisar, independentemente do que ele é, e nunca julgar ele, falar, olha, pô, você tá mal errado isso. É claro, a gente vai, biblicamente, se ele fizer alguma coisa errada biblicamente, a gente tem que chegar nele e falar que a Bíblia diz pra gente fazer isso, né? Falar, olha, não é assim, a gente vai lá, vai falar com ele, se não aceitar, daí já vai entrar em outra questão. Já é uma outra questão. Mas assim, devemos... se você não gosta do jeito dele, ótimo, continua lá, mas fica calado, se cala. Não vai chegar para outra pessoa e falar, eu não gosto daquela pessoa porque ela é assim, assim, assado. Não é assim. Você tem que suportar ela. Você está na igreja, outra coisa interessante que eu ouvi, na igreja é um lugar onde nós estamos lá, assim, que estamos lá para aprender, né? Estamos aprendendo, né? Ou seja, não é
todo mundo que tá lá, eu vou seguir aquela pessoa porque ela é da igreja. Não. Peraí, não é bem assim. A gente tá lá para aprender. A gente caminha junto. Essa é a intenção. Caminhar junto e ser exemplo para quem é de fora, vamos dizer assim. Então, como é que você vai ser exemplo para alguém criticando outra pessoa? Fica difícil, né? Ou até mesmo tirando ela da igreja, de tanta crítica, né? Fica difícil. Ficar condenando. Condenar é fácil. Condenei, fácil, ele tá mas... fora da igreja. Ei, que exemplo que você é? Que exemplo, que exemplo que você é? Isso entra. Então a gente deve ter muito cuidado em julgar alguém, falar mal. Falar mal não, falar qualquer coisa. Mesmo para falar bem, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu concordo com o que ele falou aí. Sei lá, eu acho que o crente liberal, voltando ao assunto do liberalismo, ele tem as suas razões de estar fora da igreja. E não vamos criticar isso, tá? Eu tive uma conversa com um rapaz esses dias que saiu da igreja, e ele saiu por quê? Por atritos com pessoas, né? Pô, amém, ninguém é perfeito aqui, né? A gente tem que... Você que saiu da igreja, procura a igreja de novo. É o fato que a gente quer apontar aqui. Volta para a comunhão da igreja. Por quê? Porque por mais que ruim seja o seu relacionamento com as pessoas que estão na igreja, ou que as pessoas tenham com você na igreja, é melhor você ter um relacionamento não muito saudável do que você não se relacionar com as pessoas. Você que estuda psicologia aí, você já sabe como é que é. É melhor você ter um relacionamento não muito travado. Deus dá graça, pede paciência, pede amor, sabe? Pede sabedoria para conduzir. Esse é o ponto, a questão. Agora não vamos confundir as suas doutrinas, os seus costumes com as doutrinas que tem na Bíblia. Né? Não é porque você saiu da igreja e você quer manter a sua vida afastada da igreja que você deve se afastar de Deus, que eu acho muito difícil não se afastar. Mas se você quer manter assim, pelo menos tente continuar firme ali, orando sempre, continuamente, lendo a Bíblia, que é muito importante isso. Já que você não tem aquelas pessoas para serem usadas por Deus para falar para você que isso acontece na igreja, então leia muito a Bíblia, mas muito mesmo. Leia muito a Bíblia. E assim, com relação à questão anterior que a gente trouxe no começo, né, da nossa conversa, se, né, essa entrada, vamos falar assim, do liberalismo dentro da igreja trouxe mais benefícios, né, ou malefícios para a igreja, não há dúvida que, né, não foi o liberalismo que trouxe, mas vamos falar assim, que foi a mudança, né, que foi provocado devido aos meios de comunicação, tudo mais, tal, o acesso, né, maior que a igreja, né, a abertura da mente, né, que os líderes tiveram, com relação a acessos aos meios de comunicação. Hoje, né, nós temos a televisão aí, que é bastante usada como meio de evangelismo, né, que imenso, né, alcança muitas pessoas ao mesmo tempo. Tem a internet também, ainda bem que a igreja em si não encarou a internet com o mesmo preconceito que encarou a televisão quando a televisão surgiu, né? Então tá aí, né? Os meios de comunicação tá aí, né? Pra gente abraçar, pra gente usar mesmo, né? Verdade. Pra... O Nerd Cristão. Nerd Cristão. É um exemplo. Acesse.